Olá, tudo bem? Hoje iremos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 15, onde Jesus trata sobre a hipocrisia de pessoas que se diziam ser religiosos, e fala aqui exclusivamente dos escribas e fariseus. Então eles diziam ser muito religiosos, mas distorciam a palavra de Deus ao seu favor, ou seja, para levar vantagem. Vamos começar do versículo 14, Mateus 15, 14 a seguir. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão do barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Bem, às vezes eu sou questionado, e também me questiono, porque em pleno século XXI, há muitas pessoas boas sim, mas continuam sendo mal conduzidos. Vamos usar essa palavra para não usar outras palavras que já estão saturadas de tanto ser usada. São mal conduzidas e não têm capacidade de reflexão. Por que essas pessoas, principalmente do movimento evangélico, não têm capacidade de reflexão? Eu digo isso com muita tristeza, porque eu sei que tem muita gente boa, muita gente decente, muita gente que tem fé, sendo enganadas. Que era isso que acontecia também quando Jesus passou em sua estadia na terra, né? Os escribas e os fariseus enganavam muita gente também. Hoje, mas não existe mais esse povo. Existe esse movimento que está aí e que a sua liderança engana muito os seus fiéis. E por quê? Primeiro, durante décadas existia a palavra: é proibido pensar. O pensar é como um pecado de rebeldia, de feitiçaria. Então não pode questionar o que o líder fala. O líder falou, tem que baixar a cabeça e seguir o que ele falou. Ele é um enviado de Deus, ele é um escolhido de Deus. Então você não pode, foi tirado a capacidade de refletir sobre o que ele fala, você não pode. Tem que seguir cegamente o que ele ensina. Isso foi dito durante muitos anos. Tem um outro jargão nesse meio: não toques no ungido de Deus. É proibido questionar. Bem, Jesus não proibiu questionar. Veja que o próprio Pedro, aqui no capítulo que lemos, questionou a Jesus: Senhor, explica para nós o que é isso que você está falando. Nós não estamos entendendo. Aí você fala assim: mas hoje eu não tenho Jesus para perguntar. Quem eu vou perguntar? Bom, nós temos o Evangelho. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um texto escrito onde nós podemos ver se o que a pessoa fala é realmente procedente de Cristo. Se nós somos cristãos, se nós somos evangélicos, precisamos seguir os evangelhos. Eu acho que é bastante óbvio para todos nós isso. Então, eu acho que tem que tirar essa ideia de que não pode pensar, não pode refletir, não pode questionar.
Sim, deve, e segundo a Bíblia, lendo os evangelhos. É interessante que esse povo, desse movimento que acabamos de falar, se escandaliza com um Cristo sendo representado em uma escola de samba. Ficam totalmente escandalizados. Fica pavorosa quando acontece isso. Mas acha decente fazer arminha dentro da igreja. Como assim, gente? Jesus nunca defendeu armamento, nunca defendeu mortalidade. Como que a gente pode criticar uma coisa e aceitar outra, uma vez que Cristo nunca defendeu a morte, nunca defendeu violência, seja ela qual for? Nós precisamos pensar sobre isso seriamente. Então, o que Jesus ainda disse no versículo 18, que o que faz mal é o que sai da boca. Que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, vai sair ódio, não tem como sair outra coisa. E para tirar esse bloqueio de nossas mentes, a gente tem que começar a analisar o discurso. Seja ele escrito, seja ele só falado, seja áudio e vídeo, precisamos analisar o discurso. O que a pessoa está falando é a voz de Deus, de Deus, é a voz de Jesus Cristo? Ele passa no crivo dos evangelhos? Não é proibido pensar. Jesus não proibiu que pensássemos. Muito pelo contrário. Ele fala: pecais por não examinar as Escrituras e o poder que nela há. A gente tem que ler as Escrituras à luz de Cristo. Cristo faria determinada coisa? Se ele não faria, não faça. Jesus Cristo nunca fez nada que não gerasse vida. Jesus sempre defendeu a vida, sempre defendeu o amor, sempre defendeu a comunhão com todos. Não tem acepção de pessoas. Não tem esse negócio de um é escolhido e o outro já é condenado desde que nasceu. São bobagens que às vezes nos ensinaram. E a gente, sem ler a Bíblia, sem questionar, continua fazendo, acreditando que isso é verdade. Pense nisso. Só é verdade aquilo que gera vida, que gera amor, que gera paz, que gera esperança. Então, que Cristo vos abençoe. Que sejamos, de fato, evangélicos, porque seguimos não um movimento, seja ele qual for, mas porque seguimos os evangelhos de Cristo.